O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor e ao chegar nesta segunda-feira, 28 de abril, vemos que a competição se desenha de forma interessante. No começo da temporada, sempre destaco que a posição na tabela não é o ponto mais relevante, mas sim a quantidade de pontos que cada time consegue acumular, além das diferenças que eles têm em relação aos principais concorrentes. O Botafogo, por exemplo, teve uma rodada extremamente positiva, conseguindo reduzir a sua desvantagem para o líder da competição, que agora é o Flamengo. A mudança na liderança ocorreu após o Flamengo conquistar a vitória, enquanto o Palmeiras sofreu uma derrota, o que permitiu ao Botafogo diminuir de forma significativa a sua desvantagem para o time paulista. O mais importante nisso tudo é a quantidade de pontos conquistados, que é o que vai contar no decorrer do campeonato, ao invés de uma simples análise da posição na tabela. A rodada foi favorável ao Botafogo, que agora ocupa uma posição mais próxima dos primeiros colocados, e podemos observar que o Flamengo, apesar de estar na frente, tem uma diferença de apenas 6 pontos para o Glorioso. Isso abre um leque de possibilidades, já que com 2 vitórias diretas contra o Flamengo, o Botafogo pode igualar a pontuação e seguir forte na disputa pelo topo. Isso faz com que todos os jogos passem a ser analisados com uma nova perspectiva, com a atenção voltada para esses confrontos diretos que realmente podem definir o futuro de cada time. A tabela do Campeonato Brasileiro que mostro aqui para vocês é do Flash Score. E nela podemos ver a movimentação da Série A, além de todas as divisões e outros campeonatos ao redor do mundo. Entre os times que se destacaram na última rodada, o Internacional também teve um bom resultado, vencendo o Juventude em casa por 3-1, mostrando que mesmo com um começo turbulento, continua firme na disputa. O Ceará e o São Paulo empataram em 1-1, enquanto o Mirassol, que até pouco tempo era visto como um dos candidatos ao rebaixamento, surpreendeu ao empatar em casa contra o Atlético Mineiro, somando mais pontos importantes. Além disso, o Flamengo fez uma goleada impressionante sobre o Corinthians por 4-0, colocando uma pressão maior sobre os demais times. Já o Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0 e após essa derrota, o Vasco anunciou a demissão de seu técnico, o que gerou especulações sobre quem será o próximo comandante da equipe. O Palmeiras também teve sua parte no filme dessa rodada, perdendo em casa para o Bahia, um resultado que ajudou o Botafogo a diminuir a diferença que antes era de 8 pontos. Agora essa desvantagem caiu para 5, o que coloca o Glorioso em uma posição de bastante vantagem. O destaque do Botafogo é que, apesar de estar atrás de equipes como Flamengo e Palmeiras, a diferença de pontos é razoavelmente pequena e a próxima rodada pode ser crucial para dar um novo rumo ao campeonato. O foco da equipe deve ser no confronto direto contra o Palmeiras, que está programado para ocorrer no estádio Newton Santos, onde o Botafogo ainda busca melhorar seu desempenho em jogos diretos contra times da parte de cima da tabela. Agora, olhando mais de perto a classificação atual, podemos ver que o Flamengo segue na liderança com 14 pontos, seguido de perto pelo Palmeiras com 13. O Botafogo, com 8 pontos, tem a possibilidade de alcançar rapidamente o topo caso consiga bons resultados. A competição está acirrada, com times como o Internacional, o Red Bull Bragantino e até o Cruzeiro, que estavam fora das expectativas iniciais, mostrando força e buscando a parte de cima da tabela. A tabela continua a mostrar que a luta pela liderança vai ser difícil, com cada time se reforçando e buscando pontos preciosos. O Botafogo, por exemplo, mesmo com uma campanha satisfatória, ainda precisa melhorar o desempenho fora de casa, um fator que poderá ser decisivo ao longo do campeonato. Além disso, o discurso do técnico do Botafogo sobre o time ser um favorito ao título reflete o pensamento de quem está comprometido com o objetivo maior. O Botafogo precisa se ver como favorito, porque é assim que a competição se constrói a partir da mentalidade vencedora. Por fim, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro trará jogos emocionantes, como o confronto entre São Paulo e Fortaleza, além da estreia de um novo treinador no Corinthians, o que deve trazer ainda mais imprevisibilidade para o campeonato. O Botafogo tem a chance de continuar sua evolução, conquistar pontos importantes e se aproximar dos times do topo. O campeonato promete ser longo, mas com um bom desempenho nas rodadas seguintes, o Glorioso pode ter grandes chances de brigar pelo título até o final.
Essa é a expectativa para o time e a pressão para conquistar pontos em confrontos diretos será cada vez maior. É uma competição que está se moldando aos poucos e o Botafogo, mesmo sem uma liderança absoluta, tem todas as condições de se manter firme na briga pela parte de cima da tabela. Com a rodada avançando, o Campeonato Brasileiro continua a se desenrolar de maneira imprevisível. Cada time está agora mais focado em garantir seus pontos, sabendo que a competição exige consistência para se manter competitivo ao longo dos meses. O Botafogo, mesmo com uma campanha sólida, sabe que os desafios à frente são muitos e o grande confronto contra o Palmeiras pode ser o momento de virar a chave e se colocar definitivamente como um dos favoritos ao título. A cada jogo, a confiança da equipe vai aumentando, especialmente quando a vitória se traduz em um novo patamar na tabela. A batalha pela liderança está longe de ser decidida. Flamengo e Palmeiras continuam se destacando, mas o Botafogo tem todas as condições para alcançar esses gigantes, bastando para isso manter o bom desempenho nas próximas rodadas e principalmente garantir bons resultados fora de casa. A pressão sobre o técnico do Botafogo é grande, mas ele já demonstrou que está preparado para lidar com ela. A mentalidade do grupo deve ser sempre a de que cada jogo é uma oportunidade de se afirmar ainda mais na competição. A cada rodada surgem novas surpresas e os times vão se ajustando, seja por reforços, seja pela adaptação tática dos treinadores. O Flamengo, após uma goleada avassaladora sobre o Corinthians, mostrou que segue forte, mas também não é imbatível. O Palmeiras, apesar de sua regularidade, sofre algumas oscilações que mostram que a liderança não é algo garantido. E a pressão interna também é forte. É preciso ter equilíbrio para lidar com as expectativas que crescem a cada vitória. Porém, é no confronto direto entre os times que a competição realmente se define. O Botafogo já mostrou que sabe como tirar proveito dessas situações e o jogo contra o Palmeiras será crucial, não apenas para o time carioca, mas também para o campeonato como um todo. Uma vitória do Botafogo sobre o Palmeiras colocaria a equipe em uma posição de igualdade, abrindo caminho para novos objetivos. Esse tipo de confronto tem um peso significativo, não apenas pelos 3 pontos em jogo, mas pela moral que ele pode dar à equipe vencedora. A pressão do campeonato exige que as equipes se superem a cada rodada. O Internacional, por exemplo, conseguiu um bom resultado na última rodada, vencendo o Juventude de maneira convincente. Essa vitória fez com que a equipe se mantivesse firme na briga sem se distanciar muito da parte de cima da tabela. No entanto, o time precisa de mais consistência para brigar pela liderança. O Inter ainda precisa provar que pode ser uma ameaça real aos times mais poderosos do campeonato. Não basta apenas vencer jogos esporádicos, é necessário manter o nível de desempenho para se consolidar como uma força dentro da competição. No outro lado da tabela, o Vasco da Gama vive um momento de turbulência. A derrota para o Cruzeiro e a demissão do técnico são um reflexo claro das dificuldades que a equipe enfrenta. A instabilidade política e administrativa do clube também tem contribuído para um ambiente de incertezas. O Vasco precisa de um novo rumo e o próximo treinador será fundamental para tentar resgatar o time de um começo de temporada frustrante. A pressão por uma recuperação é enorme e a torcida sempre exigente vai cobrar resultados imediatos. Enquanto isso, o São Paulo segue sua trajetória com altos e baixos. O empate contra o Ceará, em que o time paulista teve uma atuação apagada, levanta questões sobre a qualidade do elenco e as escolhas do técnico. O tricolor precisa de mais constância e também de peças que possam realmente fazer a diferença dentro de campo. A pressão sobre o comando técnico também começa a crescer e o clube precisa urgentemente encontrar seu equilíbrio, algo que ainda está distante. A competição é dura e não basta apenas jogar bem em alguns momentos. O time precisa manter um nível elevado durante toda a temporada. Ainda é cedo para tirar conclusões definitivas sobre o futuro do campeonato. A tabela com tantas mudanças mostra como as equipes estão vulneráveis, e um tropeço pode ser o suficiente para distanciar qualquer time da liderança. O campeonato está tão equilibrado que, ao olhar para os próximos jogos, qualquer coisa pode acontecer. O Flamengo, com sua força ofensiva, e o Palmeiras, com sua consistência, têm mostrado ser os favoritos, mas nem por isso os outros times deixam de ser ameaças. O Campeonato Brasileiro tem uma característica peculiar, que é a imprevisibilidade. E isso torna tudo ainda mais emocionante.
O aspecto psicológico também será um dos fatores determinantes no desenrolar da competição. Equipes como o Botafogo, que estão em ascensão, devem usar o bom momento como combustível para seguir em frente, sabendo que as vitórias aumentam a confiança e o moral do time. Jogadores que estão em boa fase podem se tornar protagonistas, e o treinador tem que aproveitar esses momentos de pico para alavancar a equipe. Em contrapartida, times que passam por fases negativas, como o Vasco e o São Paulo, precisam urgentemente de um novo estímulo. Uma mudança de mentalidade que os tire da zona de conforto e os coloque novamente na briga. A próxima rodada promete ser decisiva para algumas equipes. O confronto entre o Botafogo e o Palmeiras, por exemplo, pode ser o divisor de águas para o Glorioso, que está muito perto de alcançar os líderes. Uma vitória contra o time paulista consolidaria a equipe como um forte concorrente ao título, e essa vitória pode vir em um momento ideal, quando o Botafogo está se sentindo fortalecido. Mas para isso será necessário superar o Palmeiras, que não dará moleza, como já demonstrou nas últimas temporadas. O campeonato, no geral, está se tornando cada vez mais imprevisível. O equilíbrio entre os times é visível e faz com que cada partida tenha um significado ainda maior. Qualquer deslize pode custar caro, e as equipes que souberem lidar com a pressão serão as que sairão com vantagem. A temporada está longe de ser definida, mas a cada jogo, a cada rodada, o caminho para o título vai sendo traçado. Por enquanto, o que se pode afirmar é que a disputa está apenas começando, e muitos outros capítulos ainda estão por vir. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RGO Sport News. O torcedor do Botafogo pode comemorar. É oficial! Paul Pogba é o mais novo reforço do Glorioso para a disputa do Super Mundial de Clubes. Em uma negociação histórica, o clube carioca confirmou a contratação do astro francês, que chega para ser a principal referência do elenco alvinegro na competição internacional. Pogba, campeão mundial com a França em 2018, acertou todos os detalhes com a diretoria botafoguense e assinou o contrato válido até o fim do Super Mundial, reforçando o time num dos momentos mais importantes da história recente do clube. Chegada do meio-campista representa um marco não só para o Botafogo, mas para o futebol brasileiro. Poucos imaginavam que, após temporadas na elite do futebol europeu, Pogba poderia atuar no Brasil, ainda mais defendendo um clube tradicional que volta a sonhar alto em nível internacional. Aos 32 anos, o francês traz na bagagem a experiência de quem brilhou na Juventus e no Manchester United, além de ser reconhecido mundialmente pelo talento, força física e liderança em campo. Sua contratação é vista como uma resposta ousada do Botafogo, que busca se afirmar entre os gigantes do futebol mundial. Internamente, a notícia da assinatura gerou enorme euforia. Jogadores, comissão técnica e diretoria enxergam em Pogba não apenas um reforço técnico, mas também uma figura que pode elevar o patamar competitivo da equipe e inspirar os mais jovens. O presidente do clube, emocionado, declarou que esta é uma virada de chave para o Botafogo e que a torcida merece sonhar grande depois de anos de reconstrução. O projeto ambicioso do Glorioso, que vem investindo pesado nos últimos anos, ganha agora um rosto mundialmente conhecido para liderar sua nova fase. O anúncio oficial foi feito através das redes sociais do clube, em um vídeo que já viralizou entre os torcedores e na imprensa internacional. Vestindo a camisa alvinegra e posando ao lado do escudo do Botafogo, Pogba declarou estar feliz e motivado para este novo desafio, afirmando que quer fazer história com o time. A estreia do craque está prevista para acontecer já nas partidas preparatórias para o Super Mundial, aumentando ainda mais a expectativa em torno do desempenho do Glorioso. A chegada de Pogba marca um novo capítulo na história do Botafogo, que se posiciona para disputar de igual para igual com os maiores clubes do planeta. E a torcida, claro, pode comemorar. O sonho virou realidade. Obrigado por assistir ao RGO Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.